todo verdadeiro cristão deve andar como Jesus andou. E os versículos, ou os 2 versículos que nós estamos tomando como inspiração, são os versículos da epístola de 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. E diz assim a palavra de Deus: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Hoje, nós vamos ver aqui que Jesus, ele também dignificou a sua humanidade. A humanidade foi dignificada por Jesus. Ele tornou a humanidade, digna de receber alguma coisa. Por quê? Porque ele ofereceu um grande sacrifício que tirou a humanidade do estado de morte para um estado de possível vida. E por que o possível vida? Porque entre a vida e a morte tem a cruz. Entre a morte e a vida tem a cruz, tá? Tem a cruz. Essa é a cruz. Então, é possível vida, mas você tem que passar pela cruz. Não existe vida sem cruz. Não existe evangelho sem cruz, tá? Então, não existe evangelho sem cruz. Qualquer evangelho que te pregarem e que não pregarem ali que tem uma cruz no meio do caminho, da qual você tem que carregar, que você tem que ser crucificado, que você tem que morrer para poder ter uma nova vida, a morte do velho homem que eu me refiro aqui, tá ok? Para não me entenderem mal. Se não te pregarem isso, se não disser que tem cruz, que tem esse sacrifício, tá, querido? O evangelho é falso, tá? O evangelho não se resume só nisso. Mas se ele não tiver isso, ele é um evangelho falso, porque isso é fundamental, é o fundamento. Foi ali que Jesus nos tornou digno de alguma coisa. Para que você possa ter vida e fugir da pena da morte, precisa ter um sacrifício. Jesus foi esse sacrifício. Jesus se sacrificou para que você tivesse o direito a alguma coisa, tá? O direito. Você ter direito não significa que você toma posse daquilo que é direito seu. Jesus se fez aquilo que nós somos. Jesus se fez aquilo que nós somos. Eu, você. Jesus se fez o que nós somos, tá? Ele não se fez como nós somos, porque nós somos pecadores, e Jesus não se fez pecador. Ele se fez humano, ele se fez homem, tá? Então ele se fez o que somos para que nós nos tornássemos como ele é. Jesus foi dignificado por sua natureza humana. Então ele tinha uma natureza humana e nessa natureza humana ele foi dignificado. E essa dignificação dele trouxe também dignidade para a raça humana. E quando eu falo isso, eu estou falando no contexto religioso. Nós nos tornamos merecedores a um direito, ou passamos a ter um determinado direito, coisa que não tínhamos, porque o salário do pecado é a morte, tá? Avançando um pouco mais, eu digo que Jesus também foi dignificado pela atitude que ele tinha com as pessoas, né? Pela atitude que ele tinha com as pessoas. Você pode ver que mesmo quem não é cristão, quem não segue os preceitos do evangelho, mas tem sempre um ou outro lá de fora que já leu alguma coisa, sabe alguma coisa a respeito de Jesus, que ele sempre cita alguma das características humanas de Jesus, principalmente quando ele quer que alguém tome aquilo como exemplo para obter uma melhora na sua relação social, né? Então a pessoa ela faz o que? Ela cita a pessoa de Jesus. Mas principalmente para nós que somos seguidores do Mestre, né? Quando alguém pega você lá fora, ou mesmo dentro da igreja, pega você num determinado deslize, o que as pessoas elas vão citar para você? Elas vão te dar referência. Qual é o referencial? Jesus. Mas eu não sou Jesus. Mas Jesus também era homem. Jesus está me deixando sofrer. Aí alguém chega para você, mas Jesus também sofreu. Sabe? Então, essa natureza
humana de Jesus, ele foi dignificado. E também pela sua atitude que ele tinha para com as pessoas, ele também foi dignificado. Não é? Jesus, ele se relacionava com as pessoas. E como? Como era essa relação de Jesus com as pessoas? Jesus tinha a mais elevada estima pelas pessoas. Jesus tratava as pessoas sempre com o maior valor. Jesus tirava o valor das coisas, dos objetos, e ele colocava o maior valor sempre onde? Nas pessoas. Tá? As pessoas tinham o maior valor para Jesus do que os objetos, do que a matéria, do que o material, do que as coisas não humanas. Tá? Então, Jesus sempre tinha o foco maior, a importância dele, e ele tratava na mais alta estima e elevada estima, né, a relação que ele tinha com as pessoas. Né? Vamos ver, por exemplo, uma passagem bíblica que é muito conhecida nossa, onde Jesus mostra o seu apego aos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Em João, capítulo de número 12, versículos de 1 a 3. Leia comigo. Veio, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro daquele bálsamo. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, Jesus na casa deles, com intimidade com eles, Jesus se relacionava com as pessoas e ele tinha uma atitude relacional com aquelas pessoas. 3 relatos de Jesus em casa de fariseus. Eu falei de Maria, Marta e Lázaro, que eram amigos de Jesus. Agora eu vou citar aqui 3 relatos para você de fariseus, que não eram pessoas amigas de Jesus, mas que Jesus tinha importante interesse por aquelas pessoas. Então, olha só, Jesus na casa de uma pecadora, queria ungir os pés, em Lucas, capítulo 7, nós não vamos ler esse não, está muito grande. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Tá, fala aqui, ó, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse é o título desse texto que eu tô recomendando aqui para você, tá ok? Uma outra passagem, tá? Uma outra passagem, a passagem onde Jesus se senta à mesa na casa de um fariseu. Em Lucas, capítulo 11, versículo 37 até o versículo 41. É outro texto que mostra Jesus, ele senta à mesa na casa de um fariseu. Não era de um discípulo, era de um fariseu. E Jesus demonstra o quê? Um grande interesse por aquela pessoa. Por que ele foi lá na casa daquela pessoa? Porque ele queria levar a palavra do evangelho até aquela pessoa. Ele queria trazer aquela pessoa para ele. Jesus sempre teve uma atitude proativa em relação às pessoas, né? Como está tendo também em relação a você aqui hoje. Você está aqui porque ele se preocupa contigo. E aí nos ocupa para que a gente possa trazer esta mensagem para você. Para alguns, uma mensagem de alerta. Para outros, uma mensagem de conforto, de consolo. Mas para uns, talvez seja a mensagem que vai lhe tocar no coração para que você possa receber a salvação que só Jesus Cristo pode te dar. Um terceiro texto é o texto onde Jesus, com vários tipos de pessoas, ele está dentro da casa de um outro fariseu, no capítulo 14, versículos de 1 até o 24. Você vai encontrar essa história sendo relatada lá. E você vai ver que Jesus estava ali, no meio de pessoas, preocupado com as pessoas, tentando trazer as pessoas para o Evangelho, para a palavra da verdade, para a sua salvação em busca da vida eterna. Jesus teve essa preocupação e nisso ele mostrou a sua dignidade. Em terceiro lugar,
Jesus Cristo também foi dignificado por sua identidade com aqueles que sofrem. Porque Jesus foi tentado como nós, e ele venceu a tentação. Podemos confiar nele. Você pode, eu posso, e você pode, nós podemos. Porque que seremos por ele, ou através dele, socorridos no momento oportuno. Na hora certa, ele virá para o teu socorro. Quanto a nós, é perseverar. Faça como ele. Ele perseverou. Ele venceu a tentação. Você pode vencer também. Jesus venceu o pecado. Você pode vencer também. Jesus venceu a morte. Você em Cristo é mais do que vencedor. Creia nesta palavra. Jesus foi dignificado também por sua morte. Muitos de nós vai até a cruz. Muitos vão. Aí chega lá na cruz, quando começa que vai bater o primeiro prego na mão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou falando de cruz literal, bater o prego com marreta. Não, mas a cada momento, a cada movimento daqueles, na crucificação de Jesus, que aqueles homens fizeram, em cada movimento deles, tá? Jesus sentiu uma profunda dor. Uma profunda dor. Quando jogaram Jesus no chão, foi dor. Quando enfiaram a coroa de espinho na cabeça, foi dor. Quando bateram o prego num lado, deu dor. Quando o prego na outra mão também deu dor. Prego na canela, deu dor. Então, foi tudo dor. Então, entenda agora o que eu estou falando aqui para você. A pessoa vai até a cruz. Porque ouvir a mensagem da cruz é bonito, é poético. Que mensagem linda. Tem gente que vai da igreja, a igreja volta, sai da igreja falando isso. Que mensagem linda, o pastor hoje estava inspirado. Que pregação. Cheguei a me arrepiar. Estou arrepiado até agora. Não adianta você se arrepiar. Você precisa viver isso. Então, a mensagem da cruz é poética, é bonita. Mas é para ser vivida. Então, quando a pessoa vai, que ela chega na cruz, que ela começa a sentir que pegar o prego, e que vai bater o martelo em cima do prego na mão dele, epa, eu não quero não, porque dói. Aí eu não quero não, porque dói. Mas bater, não é nem o primeiro, já tem na outra mão e tem nos pés para bater prego ainda. E olha que a coroa de espinho ainda nem arriou. E você já está aí pulando fora. E o que acontece com muitos? Diante nesse momento difícil, momento da dor da cruz, tá? No momento que você tem que encarar a morte do velho homem. Gálatas 2:20, guarda esse versículo. Tá? Já estou crucificado com Cristo. Significa que você tem que ser crucificado, sim. Precisa de passar por esse processo. Mas como é? Não, volto a dizer, não é o literal. Não vão botar você numa cruz de madeira. Ninguém mais faz isso no mundo. Mas no plano espiritual, para que você possa sair da condição de morto, tá? Condição de morto pelo pecado, para a condição de vida e vida eterna, você precisa matar o velho homem para ressuscitar uma nova criatura. E isso precisa passar pela cruz. Então, ir até a cruz tira o pecado, porque quando você chega lá na cruz, o pecado cai. Só que você precisa ficar lá, tem todo o processo. Colocaram Jesus na cruz, e entre o momento que ele chegou na cruz até o momento dele ir para a glória, dele partir para outra vida, tá? Teve um momento ali de sofrimento, sabe? Ele não morre assim. O velho homem, ele vai lutar para continuar vivo aí dentro de você, como um leão, como um leão. Ele vai tentar. Então você precisa o quê? Você precisa dignificar essa pessoa que você é, passando por esse processo, matando este velho homem e dando espaço, dando vida a uma nova criatura. Jesus quer fazer isso com você. Jesus quer fazer isso por você. E todo aquele que é um verdadeiro cristão deve andar como Jesus andou. Jesus andava bem, andava muito, Jesus andava bonito, tá? Jesus, tudo isso, tal. Mas Jesus passou pela cruz. Ele entrou por aqui e saiu do outro lado, sendo ressuscitado. Se você quer andar como Jesus andou, estamos aqui no segundo passo, na dignificação que Jesus teve, em sua humanidade, natureza humana, nas atitudes pelas pessoas, na sua identificação com aqueles que sofrem e também por sua morte e morte de cruz.
eu deixo esta palavra, mire-se nela, haja conserto, que haja acerto de passo, tá? Que você possa verdadeiramente andar como Jesus andou. Você não ande da maneira como a sua cabeça tem te ordenado, tem te direcionado. Eu quero que você ande. Jesus quer que você ande como ele andou quando ele esteve aqui na Terra. Ele não esteve aqui à toa, só para dar uma de super-herói. Ele esteve aqui e nos mostrou que é possível vencer o pecado. É possível vencer a cruz. É possível vencer a morte. É possível conquistar a vida eterna. Jesus fez isso para mostrar para mim e para você. Se eu venci, você pode vencer também. Que Deus te abençoe e que te dê toda a vitória que você merece, que você deseja e que você pode conquistar. Amém?